Se você quer prosperar no trade, nos negócios, em qualquer área da sua vida, precisa aprender de uma vez por todas a pensar melhor. Mas como que eu penso melhor? Treinando. É igual como que eu faço músculo? Treinando. Afinal de contas, moçada, o dinheiro perdido ele pode ser recuperado. Oportunidades podem voltar, mas o tempo e a energia engajada com decisões erradas nunca mais voltam. Dia, trader! Eita, bora lá, domingueira, falar desse livro aqui? Deixar o pessoal entrando. Aqui, ó, desse livro aqui. Bora entrar, deixar o pessoal entrar aí pra gente falar da nossa quarta live, né? Opa, bom dia, Rodrigo, beleza? Sim, moçada, estamos domingo com a live da mídia. Márcio, muito obrigada pela presença, gente. Bora lá. Lembrando que a gente tá na campanha, hein, gente? Uma campanha bem bacana. Estou lendo esse livro, é ótimo. Que legal, Rodrigo. Que bacana, é isso que a gente quer. Todo mês a mídia indica um livro e todo domingo do ano, esse aqui é o livro, tá? Pra quem não sabe, bom dia, Rino. Pra quem não sabe, esse é o livro do mês. No próximo domingo já é outro, mas o próximo domingo não importa, é carnaval, é Natal, é Ano Novo, não importa. A gente tem um compromisso de ler um livro por mês. Serão 12 livros, né? Serão 12 livros que vamos fazer esse ano. Sobre a campanha, quem entrou agora no simulador remunerado tem direito? Tem sim, Cláudio. Pode chamar lá o nosso time. O suporte está disponível, o suporte está de plantão para essa campanha, que é a campanha dos traders da mídia terem mais do que um plano. É uma campanha específica para nossa base, exclusivamente para nossa base, para quem já é mideiro. Sim, nosso foco é valorizar sempre o nosso trader, que é sempre manter a nossa base. Então bora lá, vamos começar? Deixa eu pegar aqui meu mapa mental. Me perguntaram como que eu faço as lives, vou mostrar aqui pra vocês antes da gente começar, deixar o pessoal entrando. Mas eu monto um mapa mental mesmo, gente, senão me perco durante a live, né? Então vou montando um mapa mental aqui pra que a gente vá conversando. Quer ver? Deixa eu mostrar pra vocês. É legal, é bem bacana, quer ver? Aí eu faço minha live, faço meu mapa mental e aqui vai abrindo as coisinhas pra gente ir conversando. Senão me perco, né? Tudo tem que ter um estudo. Estou nesse propósito. Li em fevereiro, A Montanha é Você. Agora estou lendo Pensamento Eficaz. Que legal, que bacana, cara. Mi, bom dia, Deus te abençoe. Sempre um excelente domingo. Muito obrigada, meu amigo. Então vamos lá, gente. Vamos fazer um resumo do que nós falamos domingo passado, retrasado. Então lembrando, essa daqui é a quarta live. Se você quiser ouvir as outras lives, está no YouTube também. Entendo que o YouTube é melhor para você poder assistir, poder ler, poder ouvir. Ali é bem bacana, né? Então você consegue adiantar. É bem melhor que o Instagram. Então essa é a nossa quarta live. Vou fazer um pequeno resumo do que nós falamos. Então o que é o Pensamento Eficaz? O que é esse livro aqui? Pra gente ir se acostumando. É um livro bem curto, moçada. É um livro que tem 200 e pouquinhas páginas, 220 páginas. Dá pra gente ler tranquilamente num mês. Se você não quiser ler, se você não gostar de ler, fique tranquilo. Nosso objetivo aqui é que você pegue o ensinamento. Você não precisa gastar. Se você quiser o PDF ou o link do YouTube, chama nosso suporte. Nosso suporte tem o link tanto do PDF quanto do YouTube. Se você não quiser ler, ouça em momentos ali, está tradando, tá no trânsito, tá limpando a casa, tá fazendo qualquer coisa. Pra gente é importante vocês pegarem realmente o ensinamento, beleza? Promoção do carnaval é até quando? Quero pegar o Active 12. Elite, se você já for trader da mídia, eu recomendo fortemente você pegar esse final de semana até hoje, 11 horas. A campanha de carnaval vai até dia 7 de março. Mas hoje, esse final de semana, nós estamos com uma campanha específica para quem já é da mídia, que é para adicionar mais um plano com um crédito específico dentro da sua área do trader, mas isso é exclusivo para nossa base. O que nós falamos? O que nós aprendemos, né, nas últimas lives? Basicamente, o poder das pequenas decisões. O que são pequenas decisões? São decisões que nós tomamos todos os dias, que às vezes a gente esquece e a gente foca muito em grandes decisões. Vou colocar um exemplo aqui de uma grande decisão. Uma grande decisão, a gente escolheu um operacional. Escolhemos um operacional, uma grande decisão. Quais são as pequenas decisões de como a gente vai levar esse operacional a partir de diante? Como que a gente vai tomar daqui para frente? Beleza, eu escolhi que eu vou operar que nem eu opero probabilidade. 100% probabilidade, não tenho nada na minha tela, 100% o gráfico e eu. E aí, do nada, dá a entrada e eu resolvo não fazer a minha operação. Então, para que adiantou eu tomar uma decisão de escolher um operacional, sendo que a pequena decisão de entrar nas operações ou de seguir o gerenciamento, eu não estou seguindo. O pensamento eficaz, ele ensina que a gente precisa se programar antes e não apenas reagir. A gente se programar significa que a gente não está reagindo às coisas que estão acontecendo apenas. Existe uma programação. Tem uma frase que eu gosto muito, que não é desse livro, é de outro livro, que fala assim: quem se programa governa. E basicamente é isso, quem se programa governa. E no trade também existe isso. No trade existe bastante.
Uma das frases que ficou mais marcado para mim nesse livro é essa daqui, ó. Os campeões não criam os padrões. Os padrões de excelência criam os campeões. A gente teve isso de exemplo num teste recente que a MIDI fez. A MIDI fez um teste do plano finito. Muitos aqui pegaram esse plano finito. E foi o plano que a gente mais pagou para os traders. Por quê? Porque ele tinha um padrão muito específico, muito bem elaborado e muito rígido. Então, com isso, a gente conseguiu provar mais uma vez que padrões sim levam a outro patamar. Padrões fazem com que a gente antecipe os nossos pensamentos. Dessa maneira, a gente melhora os nossos resultados. Por quê? Pensamento eficaz significa que quando você tem que pensar em segundos, você não tem que pensar, você só vai seguir o que você já se programou antes. Você vai seguir o que você já está pronto para. E você não vai reagir àquela situação. Você vai realmente seguir o seu padrão. Então, por conta disso, que a gente escolheu esse livro, né? Que eu especificamente escolhi esse livro, que para mim faz todo sentido quando eu vejo os traders tradando. Beleza? Agora, chegando nessa última parte, essa parte do livro, para quem está acompanhando o livro, para quem tem o livro, eu vou começar a partir da página 116 ali, vou até o final disso, fazendo um resumo, tentando acelerar o mais rápido para que em 1 hora a gente consiga finalizar o livro. Vamos lá, moçada. O autoconhecimento, tá? Então vamos lá. Autoconhecimento, conheça a ti mesmo. Essa frase aqui que eu vou dizer para vocês, eu acho que vale para todos os traders. Não é o tamanho do seu conhecimento, mas é a maneira com qual você usa o seu conhecimento. Resumindo, não é o que você sabe, é o que você faz com o que você sabe. Muitos traders estão há anos na jornada, mas de que adianta estar há anos na jornada de trader se você não usa o que você sabe? Fica fadado a sempre cometer os mesmos erros e não muda o degrau de onde você está. Como que eu mudo o degrau de onde eu estou? Basicamente, essa é uma régua, tá? Vamos pegar uma régua aqui e você vai medir a régua. Então, quando eu estava no ano 1 de aprendizado, eu fazia isso. No ano 2, eu fazia isso. No ano 3, eu fazia isso. Se você está cometendo o erro ainda do ano 1, você está só gastando os seus anos. Você não está melhorando, você não está prosperando naquilo que você está fazendo. Isso pode ser numa dieta, na sua empresa e no trade. Então, isso é bem importante. Exemplos assim que a gente pega muito é, você tem um casamento e aí no primeiro ano você tinha muitos ciúmes de uma pessoa. Você tá no terceiro ano de casamento e você continua tendo os mesmos ciúmes da mesma pessoa. Quer dizer que você não tá conseguindo resolver aqueles problemas e você tá voltando sempre no ano 1. Então, para nós que somos traders, a gente conseguir melhorar esses erros e tirar esses erros do caminho fazem a diferença no qual a gente vai chegar, em qual momento a gente vai chegar no nosso objetivo final, que é o quê? A constância, a prosperidade e colocar dinheiro no bolso. Tanto faz o que você sabe. Eu vejo com grandíssima frequência diversos traders discutindo em grupos que eles sabem muito. O cara sabe o profit, o cara sabe o operacional, o cara sabe a FIBO, sabe as médias, sabe todos os operacionais possíveis e imagináveis, ele só não sabe fazer dinheiro. Pesado isso, né? O cara sabe tudo, só não aprendeu a fazer dinheiro. Então, assim, de pouco adianta o que você sabe se você não usa o que você sabe para o seu benefício e melhora e mais progresso. Beleza? Autocontrole, moçada. Autocontrole que o trader precisa ter. Isso está dentro desse livro. Ele fala muito sobre isso. O autocontrole. O autocontrole é a capacidade de dominar os seus medos, desejos e emoções. Cara, mas como que eu vou dominar o meu medo? Eu tenho receio de operar. Então você vai criar padrões. Criar padrões é o que faz o trader não ter que pensar na hora que ele vai operar. Mas, como que eu não vou pensar? Eu tenho que saber o que eu vou fazer, sim. Mas na hora que você entra numa operação, ela anda 300 pontos ao seu favor, o que você vai fazer? Se você não consegue ter um pensamento ágil e controlar as suas emoções, você precisa criar um padrão. Repito mais uma vez, fizemos um teste muito forte no plano finito, e um padrão do plano finito é que o trader não podia ficar trocando os contratos loucamente. Se ele entrava com uma quantidade de contrato, ele tinha que fazer, ele era proibido de ficar fazendo médio para frente, e era proibido de ficar mudando a mão. Caramba, mas isso é muito difícil. Não, foi os traders que mais ganharam dinheiro em todo o processo da mídia. A gente prova, a gente coloca as informações, a gente prova com os nossos testes sociais, que são planos, e com isso a gente consegue ter mais certeza do que a gente fala, e principalmente do que eu falo, porque eu vejo os dados, eu vejo quais são os resultados dos traders. Todas as vezes que os traders colocam a informação, colocam a emoção na frente da informação, ele visivelmente não consegue ter resultado ruim. Vamos lá, moçada. Qual que é o livro? É aqui, ó, moçada. É esse livro aqui, tá? Esse livro aqui. Bora lá. Falar de uma coisa muito
muito sensível para o trader, tá? Uma coisa que todos os traders têm, que eu falo que se a gente colocar em todas as réguas das profissões, eu acho que o trader estaria lá em cima, que é o ego. O trader tem um ego muito inflamado por algum motivo, qual eu não sei, é esse. Sim, eu não consegui ter uma resposta sobre isso, mas o ego do trader atrapalha muito ele. Então a gente coloca confiança versus ego. Aqui no livro a gente fala bastante sobre isso. A autoconfiança é o que nos capacita de tomar decisões difíceis e desenvolver o autoconhecimento. Isso é maravilhoso. A autoconfiança, a gente tem que ter autoconfiança. O que a gente não pode bater isso é o ego. O ego não pode te impedir de ter autoconfiança. Mas, Mi, como assim? Porque às vezes a autoconfiança está ligada fortemente com os seus resultados. Os resultados, internamente, você é quem sabe. Exteriormente, o que você está falando ali, o que você está contando para os outros, é você com você mesmo. Mas a autoconfiança, é muito mais fácil você ser autoconfiante quando você está tendo resultados. Quando você está tendo resultado, a sua autoconfiança, ela fica melhor. Você está mais autoconfiante, você está sabendo melhor o que você está fazendo porque você está tendo resultado. É muito difícil você ter autoconfiança quando você está num processo há muito tempo e não está conseguindo colher resultados. E aí você fala para você mesmo coisas que são ruins, coisas muito ruins e ser ditas para qualquer outra pessoa, porque você mesmo se auto-sabota. Você mesmo faz com que as coisas fiquem contra você. Tem uma frase muito bacana nesse livro que ele fala assim, ó: todo dia morrem mais sonhos por falta de confiança do que por falta de competência. Cara, isso é muito real. Todo santo dia, alguém desiste de um sonho por falta de autoconfiança. E talvez a pessoa tenha competência, mas não tenha confiança. Porque a confiança, ela vem com resultados. E quando você não está tendo resultados, fica muito complexo você ter autoconfiança. Mas aí é você conseguir se centrar e conseguir saber o que você está fazendo, da onde você está e para onde você quer chegar. O que eu mais recebo de mensagem, pessoas, assim, eu recebo muitas mensagens aqui no Instagram. São pessoas se auto-xingando, se autodepreciando, se autodesvalorizando. Ah, eu sou um idiota. Eu fiz isso no meu plano. Ah, eu sou um otário. Ah, eu sou isso, eu sou aquilo. Se a pessoa está escrevendo isso para uma terceira pessoa, imagina o que ela está falando para ela mesma. Imagina o que a cabeça dela está contando para ela mesma. Quão bizarro é isso. O que você está falando para você mesmo? E aí a gente volta na questão do ego. O ego, grande maioria das vezes, ele quer rebater um problema no qual você mesmo sabe que você tem, e aí você não tem capacidade de resolver porque você não se autoconhece, e aí você cria o ego para conseguir combater a falta de autoconfiança. Sinistro isso, né? Pode perceber que as pessoas que têm mais consciência, mais confiança e mais conhecimento, elas não competem, elas não discutem, elas não falam. Dificilmente você vai ver num grupo de trader alguém que ganha muito dinheiro, mas muito mesmo, que é bom no que faz, discutindo sobre qual é o melhor operacional. Dificilmente você vai ver alguém que está acima de você, superior ao seu conhecimento, te falando informações, fala, por que você está fazendo isso? Ou zombando de você quando você está iniciando. Geralmente, sempre vem de quem está abaixo de você. Por quê? Porque ela tem que pegar o ego dela e colocar acima porque ela tem uma autoconfiança que é nada. E ela precisa realmente difamar, falar mal, agredir os outros para conseguir melhorar a autoconfiança dela. Ao invés dela se autoconhecer, melhorar o processo dela e falar coisas melhores para ela mesma, ela tenta rebater com o outro. Isso acontece muito no trading, sabe? Isso acontece muito com os traders, muito mesmo, porque ele não tá com a autoconfiança, é óbvio que ele não tá, o cara tá 2 anos apanhando do mercado, tá tudo bem ele não tá, mas o maior problema é ele enxergar que o outro é o problema e que não é ele mesmo o problema, e aí ele sai discutindo, e aí ele sai falando coisas pra ele mesmo, no qual não ajuda nem um pouco o processo, no qual realmente faz com que o processo fique mais longo, mais demorado, mais dolorido, mais sofrido e cada vez mais impossível de ser alcançado. O autoconhecimento, trader, faz com que você consiga ter um pensamento eficaz na hora que você realmente não quer pensar ou que você não consegue pensar. O pensamento é um músculo que ele cansa. Por quê? Que grande maioria das vezes, quando você vai começar algo muito difícil, no primeiro momento você começa muito bem e no final você tá lá se acabando. Eu vou colocar um exemplo de dietas. Na hora que você promete alguma coisa que você vai mudar o seu corpo, de manhã você toma o melhor café da manhã. À noite você tá comendo batata frita que você cansou. Você tá cansado. Você conseguir ter autoconfiança, ter disciplina, merece e precisa de uma ajuda sua interna, mas às vezes fica muito difícil de ter essa própria ajuda. Se tem algo
que separam aqueles que se prosperam daqueles que vivem presos nos mesmos erros é a capacidade de reconhecer e administrar suas próprias fraquezas. A verdade é brutal, eu sei. É complicado, eu vou repetir para você. Se tem algo que separa aqueles que se prosperam daqueles que vivem presos nos mesmos erros, é a capacidade de reconhecer e administrar suas próprias fraquezas. A verdade é brutal. Não é o seu talento que te afunda. Olha só, moçada, não é o seu talento que te afunda, mas a incapacidade de enxergar onde você é vulnerável. Eu escrevi isso hoje de manhã e na hora que eu escrevi isso daqui, que a incapacidade de enxergar onde você é vulnerável, eu conseguia me ver nesse processo de trade várias vezes, o quanto que eu tinha dificuldade de enxergar qual que era a minha vulnerabilidade. Eu era muito vulnerável, por exemplo, à sala de operações. Eu era muito vulnerável. Por quê? Porque eu via pessoas fazendo dinheiro e às vezes eu não estava fazendo aquele dinheiro e aquilo me prejudicava. Até o momento que eu entendi que aquilo não fazia bem para mim, eu tive que sair de sala de operações que para mim não fazia bem. Não era para mim aquilo. E para eu entender que eu tinha aquela fraqueza ali, eu tive que colocar o meu ego no meu pé e colocar meu autoconhecimento em cima disso. Verdade, tem aqueles que não ganham e ficam questionando quem ganha. Eu tenho uma sala gratuita para ajudar traders e posto os resultados das operações no simulador. Me questiono se na real não conseguiria. Então, moçada, a maioria das pessoas passa a vida fugindo das próprias limitações, tentando mascarar falhas e acreditando que se esforçar mais é o suficiente para superar o próximo obstáculo. Entende isso? Que ao invés de, olha só, moçada, ao invés do trader enxergar a fraqueza dele e tentar arrumar ali o que está errado, ele tenta se esforçar mais, ele vai estudar o gráfico, ele vai estudar o operacional, ele vai estudar outras coisas no qual ele simplesmente esquece de estudar ele mesmo, de estudar a fraqueza dele e fala, mas que raios que faz eu fazer isso? Todas as vezes que eu tô em live que alguém fala pra mim, fala, perdi minha conta, o que que eu faço? Eu falo, para, nesse momento você para, estuda, melhora você e depois você volta. Então a maioria das pessoas que passa a vida fugindo das próprias limitações, tentando mascarar falhas, acreditando que se esforçar mais é o suficiente para superar a qualquer obstáculo, mas no livro ensina algo muito poderoso pra gente. Isso ensinou muita coisa. Você não precisa ser perfeito. Olha só, trader, essa é pra vocês, isso é fogo, anota isso, cara. Você não precisa ser perfeito. Precisa ser estrategicamente consciente sobre suas fraquezas. Você não tem que ter o operacional perfeito, você tem que ser consciente, ter uma consciência muito forte sobre as suas fraquezas, moçada. A sua consciência precisa ser tão elevada a nível que na hora que você vê acontecendo, você sabe, esse é meu ponto fraco, esse é meu ponto fraco, então é nesse momento que eu preciso parar. É nesse momento que eu preciso realmente melhorar o que eu estou fazendo nisso. A ilusão que a gente tem, que a gente subestima nossas fraquezas, tá? O maior perigo é aquilo que você ignora. É o maior perigo. Então, muitas vezes, o que derruba a gente não é o que sabemos que pode dar errado, mas aquilo que não consideramos um problema. O investidor que acredita ser imbatível até o mercado virar contra ele. O trader que acha que nunca será emocional até quebrar sua conta. Ignorar nossas fraquezas não as faz desaparecer, apenas nos torna cegos para o golpe inevitável. Então, assim, por que raios a gente ignora tanto as nossas fraquezas e a gente fica o tempo inteiro buscando outras soluções, sendo que a única solução que a gente tem que ter é entender as nossas fraquezas e entender a gente mesmo. A minha fraqueza não é a mesma que a sua. É única, nós somos seres humanos únicos. Quando perguntam pra mim, mas qual que é o plano de carreira do trader? Você tem alguma coisa? Eu falo, não tem como ter uma coisa engessada, porque cada ser humano que opera é único. Cada trader tem resultado em cima de alguma coisa que é diferente do outro. Não somos 2 mais 2 é igual a 4, não é isso. Somos pessoas únicas que operam de maneiras distintas, mas que todos nós tenhamos fraquezas. E temos. Identificar qual é essa fraqueza te coloca passos muito à frente de quem está sempre querendo ignorá-las. Existe. O problema realmente é a gente ignorar nossas fraquezas, não faz ela desaparecer. Na hora que você ignora um problema, você não está fazendo o seu problema desaparecer. Você está nada mais que postergando ele lá pra frente. Ele vai acontecer. Ele te torna cego de um golpe que realmente está vindo. Quando eu falo que o nosso ego é o nosso pior inimigo, é porque o ser humano, isso faz parte do ser humano, isso faz parte da gente biologicamente. E o que separa a gente dos animais é que a gente consegue ter consciência. Então, se a gente consegue ter consciência, então que a gente
tenha consciência das nossas fraquezas, das nossas virtudes, dos nossos méritos e também dos nossos medos e ego. Faz parte de tudo isso. Então o ser humano tem por tendência perigosa a acreditar que é realmente melhor do que ele é. Ele realmente é. A gente tem isso de achar que a gente é melhor do que realmente a gente é. A gente subestima nossas habilidades e subestima nossos pontos fracos. Isso é mortal em qualquer área da vida. Mas no trade, moçada, no trade, isso é único. E se um erro pode custar a nossa desistência. Não reconhecer a nossa fraqueza no mundo do day trade é realmente você tá colocando um suicídio financeiro. E esse suicídio financeiro não é suicídio de vou perder o meu dinheiro aqui, mas depois eu ganho outro e faz outro. Não, porque você não vai conseguir ir pro próximo degrau. Então, na hora que você subestima e você superestima a sua habilidade, esquecendo qual a fraqueza que você tem, a gente demora mais para chegar num processo que a gente quer chegar. A consciência vem antes da solução. Então, assim, antes de tentar melhorar algo, você precisa saber o que está errando. Sabe quando você vê um drogado? E aí, a gente vê diversas, né? Eu fiz parte de vários trabalhos voluntários e principalmente em São Paulo, na hora que você vê alguém cracolândia, na hora que você vê algum drogado ali, você fala, cara, por que o governo não pega esse cara e leva esse cara para tratamento? Por que esse cara não pode ser internado com um tratamento? Faz isso que ele não quer. Ele tá com problema, mas tanto faz você saber qual é o problema se a pessoa que vive no problema não sabe. Se a pessoa que está no problema, se ela não reconhece qual é o problema dela, não adianta nada. Se a gente não identifica qual que é a nossa fraqueza, tanto faz os outros saberem a sua fraqueza. Tanto faz sua esposa saber, o seu marido saber, o seu namorado saber, a pessoa que vive com você saber da sua fraqueza. Se você não a reconhece, não faz nenhuma diferença pra ninguém. Então, assim, antes de você tentar melhorar algo, você precisa saber o que você tá errando. Isso que eu falo com uma grande frequência da gente anotar. Então, antes de você querer melhorar algo, entenda o que você tá errando. Já parou para analisar o que realmente, onde você falha? Teve um trader que chamou e pediu uma consulta com a doutora Michelle e ele falou assim, não sei o que acontece comigo, toda vez que falta R$100 para eu bater a minha meta, eu vou lá e quebro as contas. Isso aconteceu 1, 2, 3, 4, 5. Se aconteceu 5 vezes, já virou um hábito. Você internamente está sabendo fazer isso, você aprendeu a fazer isso. Mas como que eu aprendi a me auto-sabotar? Sim, a gente aprende. O hábito não é sempre um hábito ruim, existem hábitos bons. Tem pessoas que têm o hábito de todo dia acordar, ir lá e treinar. Maravilhoso, isso é um hábito bom. Tem pessoas que acordam todo dia e vão acender um cigarro. Isso também é um hábito. Os dois são um hábito. A diferença é que um é ruim, o outro é bom. Os dois têm a palavra hábito. Se você não souber realmente onde você está errando, onde você está falhando, o problema não é perder dinheiro, é repetir os mesmos erros sem perceber. Isso pra mim, quem segue aqui há bastante tempo ou no meu Instagram pessoal, sabe que eu falo uma coisa que mudou a minha vida, que basicamente é o dinheiro eu ganho de novo. Agora o tempo, não. É só 1 hora que eu tô aqui fazendo live pra vocês num domingo, e essa 1 hora que você está aqui assistindo, esse tempo nunca mais volta. Isso não tem custo. Isso é um preço no qual a gente não consegue recomprar. Então, se você estiver fazendo alguma coisa, seja ela qual for, faça realmente presentemente. Se você estiver cortando uma laranja, corte a laranja. Se você estiver operando, opere. Se você estiver fazendo o seu projeto do trade, esteja fazendo o seu projeto no trade. Esteja 100% consciente do que você está fazendo e esteja presente naquele momento de uma vez por todas, porque senão você vai continuar repetindo erros e erros e erros. Pesado isso, né? Então, o problema não é perder dinheiro, é repetir os mesmos erros sem perceber. Se você não consegue admitir sua fraqueza, você está fadado a viver preso dentro dela. Então, trader, se você não está pronto para admitir a sua fraqueza e enxergar os seus erros, você está fadado a continuar sempre com os mesmos erros. Beleza, Mia, eu sei de tudo isso. Agora, o que eu tenho que fazer? Então, bora lá. Adoro essa frase, a gente nunca vai ser mais tão jovem como agora, exatamente isso. Como transformar as nossas fraquezas? Vamos gerenciar elas. Vamos usar o que a gente tem, cara. Vamos usar o que a gente tem de fraqueza. Por exemplo, eu não estou bebendo. Vai adiantar eu ir num bar, porque eu sei que eu vou ter uma fraqueza e talvez a probabilidade de eu querer beber vai ser muito grande? Não vai. Então por que eu vou me colocar naquela situação, sendo que eu sei que talvez a minha força de vontade seja muito menor do que a minha vontade de querer beber? Eu não vou. Simples. Resolvi uma fraqueza que é minha. Mas até eu estar 100% consciente, plena do que a minha força de vontade vai ser maior do que a minha vontade de querer fazer algo, eu não vou fazer. E seja o que for. Porque eu consigo entender qual que é a minha fraqueza, não são todas, óbvio. Mas na hora que você entende qual é a sua fraqueza, você não se coloca numa posição no qual você vai testar a sua própria fraqueza. Eu sei que eu não consigo parar na hora que eu tô tradando, na hora que eu stop. Caramba, então coloca lá no seu gerenciador, coloca um bloqueio. Eu vou lá e burlo o bloqueio. Então entra na mesa e opera um plano no qual você tem a perda diária daquele valor. Coloque coisas no qual você não precisa
ficar testando o tempo inteiro a sua vontade. Cara, porque ficar testando a sua vontade é muito difícil. É muito complicado porque, assim, a gente cansa também. E tá tudo bem cansar. Só que a gente tem que ter estratégias para isso. Então, transforme a fraqueza em estratégia, beleza? Criar um sistema que reduz o impacto às minhas limitações. Isso define 99% do trade. Você precisa criar um sistema que consiga reduzir as suas limitações. Quais são as suas limitações? Eu opero com muito contrato, então vai lá, opera um plano que tem menos contrato. Eu não paro de operar na hora que eu perco, então coloca a perda diária. Eu tenho um problema de eu fazer mais, número de operações maiores, coloca a trava na plataforma. Arranja alguma coisa que defenda você de você mesmo. Isso faz uma diferença gigantesca. Se um trader sabe que opera mal sob pressão, ele precisa estabelecer regras fixas de entrada e saída para não precisar depender do emocional. Eles não confiam na força de vontade, confiam em processo. Essa é a diferença de traders que têm resultado e traders que não têm resultado porque não precisa pensar. Mas, isso é um absurdo você falar que o trader não precisa pensar. Sim, você precisa pensar antes, não durante. Antes, eu vou me programar, quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui um plano meu de estratégia que eu tenho aqui. Esse aqui é meu plano de trade, tá? Eu vou colocar aqui porque é óbvio que eu opero muito mais contratos, que afinal de contas eu opero há muito tempo, então eu vou colocar aqui. Então esse daqui é o meu plano de trade. Eu não preciso pensar. Tá aqui, ó. Então na segunda-feira, na hora que eu vou abrir minha plataforma, eu sei certinho o que eu vou fazer na primeira, na segunda, na terceira e na quarta operação. Eu não tenho mais que pensar. Está programado, está planejado, está feito. Então eu sei que na primeira operação eu vou entrar com X contratos, vou buscar tantos pontos e vou fazer isso. Se acontecer isso, já sei automaticamente que vai ser feito. Por quê? Porque eu tenho que criar uma estratégia contra mim mesmo, contra o meu fracasso e contra as minhas fraquezas. Porque é muito tempo de estrada. Porque aí a gente volta naquela primeira frase. Não é o tamanho do seu conhecimento, mas como que você usa o seu conhecimento. Então eu tenho um conhecimento gigantesco sobre a minha fraqueza no trade. Foi assim que consegui ganhar 100, 200, 300 mil no mês. Porque eu tive que reconhecer a minha fraqueza. A minha fraqueza, ela precisa ser tão dominável quanto o meu conhecimento no gráfico. Tem que ser aqui, ó, junto. Porque se eu não souber qual é a minha fraqueza, tanto faz eu saber operar. Mas eu não vou saber o mais importante. Então é isso, moçada. Não confiar na sua força de vontade. Confie em processos. Confie em processos. E aí a gente volta para aquela outra frase. Os campeões não criam padrões. Os padrões de excelência criam campeões, moçada. O verdadeiro poder não está em tentar ser tudo, mas em saber como equilibrar o que você pode e o que não pode mudar. Criar barreiras com o seu próprio eu. Se você não se protege das suas próprias falhas, elas te dominam. Então, qual que é a minha falha? Por exemplo, eu tenho uma falha gigantesca. Lista quais são as suas falhas. Pega cartãozinhos assim, ó. Divide quais são as suas falhas. Aqui, ó. Eu não posso mostrar, né, moçada? Mas não, tá em inglês, mas tudo bem. Aqui, ó. Eu tenho aqui a minha listinha. Eu faço minha listinha todo santo dia. Porque se eu não fizer a minha lista todo santo dia, eu me perco durante o dia. Nossa, mas a sua lista é só isso? Não, minha lista não é só isso. Mas daqui é o que eu sei, o que eu posso e o que eu preciso controlar. Então, se você não se proteger das suas próprias falhas, elas te dominam. Sistemas, regras e processos existem para te salvar de si mesmo. Se você sabe que tende a se precipitar, imponha um tempo mínimo de reflexão antes de tomar decisões importantes. Olha que bacana isso daqui, gente. Imponha um tempo mínimo para que você tome decisões. O padrão social relatado no livro define aqueles trades que só operam por setups ou calls, salas ao vivo, nem sabem do que estão falando. É complicado. Se você tende a se precipitar, o livro nem fala de trade, tá, gente? Impõe um tempo mínimo de reflexão. Quanto mais autoconsciente você for, menos vulnerável você vai estar no caos. Então, assim, menos vulnerável você vai estar no caos. O livro não fala em nenhum momento, moçada, em nenhum momento ele vai falar sobre trade, tá? Em nenhum momento ele vai falar sobre day trade. Mas, pra mim, esses livros, eles são muito mais benéficos do que os livros que falam sobre trade exatamente. Muito mais benéficos do que livros sobre de Mark Douglas. Por quê? Porque ele fala exatamente o que a gente já sabe. Eu preciso corrigir o que eu não sei. Então, eu já sei tudo aquilo que eu tenho que fazer. Agora eu preciso saber, aprender a corrigir aquilo que eu não sei. Então, pra mim, isso é o mais importante, a evolução do trade, é conseguir resolver aquilo que você não sabe. Então, criar barreiras contra você mesmo é uma coisa no qual parece tão tonta, tão boba, tão infantil, que faz a gente esquecer de criar, que faz a gente esquecer de fazer. Então, quanto mais autoconsciente você for, menos vulnerável você vai ser ao caos. Qual é o caos? Quando você tomou 3 operações contra você, isso é um caos pro trade. Quando você tomou 4 operações contra você e você opera 5 vezes no máximo, isso é o caos. O que significa pro trader e pra mid, tá? O que significa isso? Trader que não reconhece a sua fraqueza, cedo ou tarde perde tudo. Ter sucesso, trader, não é sobre nunca errar, mas sobre errar de uma forma controlada e ajustável. Os que sobrevivem no mercado não são os mais talentosos,
talentosos, mas são os mais disciplinados. Seu maior inimigo não é o mercado, moçada. Não é. O seu maior inimigo é a ilusão que você tem, mais controle do que realmente você tem. Se você puder anotar uma frase, anota essa aí, porque essa é pra você definir o seu trade system dessa semana. O seu maior inimigo não é o mercado, não é o mercado que tá ruim, não. É você achar, você ter a ilusão que você controla mais do que você realmente controla. É a ilusão que você tem mais controle do que realmente você tem. O verdadeiro poder não está em evitar o erro a qualquer custo, trader, mas em saber onde você é vulnerável, construir um sistema e minimizar o impacto. Os que tentam fazer tudo sozinho no instinto são os que quebram primeiro. Sabe aquele lá que vai sem preparo? Por exemplo, eu vim fazer essa live aqui, eu tenho que fazer um preparo, mas é óbvio que eu tenho que fazer um preparo. Porque se eu não fizer um preparo disso, eu vou chegar aqui e vou falar umas groselhas. Então, se a gente não se preparar pra treinar, você vai se preparar pra quê, meu irmão? Você tá ali gastando tempo por quê? Você tá esperando a sorte? Você tá esperando que você faz um clique, a operação vai pra cima, 600 pontos, maravilhoso, bora, ganhar dinheiro? Não é assim, existe um preparo. É muito importante a gente ter esse preparo. Não vence o mais inteligente nem o mais rápido, vence quem sabe mais onde pode cair e colocar rede de proteção antes de chegar no seu limite. Qual que é o meu limite? É minha perda. Qual que é o meu limite? É entender minha fraqueza. Qual que é o meu limite? É entender onde eu tô. Eu falei um exemplo que repercutiu bastante, eu vou falar aqui de novo. Se eu te convidar pra vir aqui na minha sala, por exemplo, aqui o Marcelo tá me perguntando qual que é o spoiler do próximo livro. Se eu convidar o Marcelo pra vir aqui na minha casa, e aí o Marcelo se perde no meio do caminho. Na hora que ele se perde, ele fala, me perdi. Na hora que eu ligar pra ele, qual a primeira informação que eu vou pedir pra ele? Marcelo, onde você tá? A partir daí eu consigo colocar ele no caminho certo. Se você, trader, não souber qual que é o seu caminho nesse momento, você nunca vai conseguir chegar em nenhum lugar. Então defina nesse momento, nesse domingo, onde você tá, o que você tá, onde você quer chegar, e aí você consegue definir. De novo, moçada, o mais inteligente não é o que vence no day trade. Se fosse isso, eu não teria tanto mentorado médico, advogado, empresário, que perderam 500, 600, 1 milhão, e aí decidiram procurar mentoria, porque para eles achavam que eles eram tão bons, tão inteligentes, que o trade era fácil de conseguir segurar. E não é. O day trade, moçada, não é pra todos. Não é pra todos. Sabe por quê? Porque o day trade precisa você mudar os seus padrões de ego, é você conseguir mudar algumas coisas de dentro de você que você está trazendo há anos. Principalmente quando você é empresário, principalmente quando você é um funcionário bem sucedido. Então isso faz com que as pessoas tenham alguns padrões que precisam ser mudados, porque o trade ele vai lá, bagunça com a sua cabeça e fala, cara, aqui quem manda sou eu. Não tem nada a ver com você não controla nada. Isso é fogo. Porque a gente tem que entender que a gente não controla porcaria nenhuma no day trade. A única coisa que a gente controla somos nós mesmos. Fez sentido, trader? Padrão da inércia cognitiva, é isso aí, Rodrigo, basta demais. Eu vi que você falou, muito massa, muito legal, muito legal. Parabéns por ler o livro, muito legal. Acho que quando a gente conseguir colocar mais autoconhecimento, fica muito mais simples. Vamos lá, gente, qual que é uma coisa que muitas pessoas não gostam de levar isso para sua realidade, mas é a coisa que mais verdadeira, assim, sabe? A nossa qualidade de vida, a gente hoje, onde nós estamos, seja lá onde você estiver, a qualidade da nossa vida hoje é o reflexo direto da qualidade das decisões que nós tomamos. Cada escolha que nos aproxima nos afasta do sucesso, da estabilidade e do crescimento. Qual que é a função do trade? A função do trade, ele tem que decidir. O que o trader faz de verdade? Ele reage. Então, na hora que você consegue mudar isso, o trade precisa decidir e não reagir, você vai lá e consegue estar um passinho à frente. Então, assim, grande maioria das pessoas, elas reagem às situações, elas não se programam às situações, elas não decidem, elas deixam o ambiente, as emoções, os impulsos e o momento ditarem seus caminhos. Sem parar pra pensar, sem parar pra ser eficaz, sem parar pra ver aquilo lá, qual é a consequência daquilo. Se você quer um resultado diferente, quer tomar decisões diferentes, isso é tão importante, quer ter um futuro melhor, precisa construir um processo, tá, moçada? É um processo de pensamento. Mas, Mi, que raios é isso que tá falando? É um processo de pensamento, que você não seja refém de sentimentos momentâneos, que você não seja refém do medo, da ilusão, da distração, da euforia, do pânico. É você conseguir realmente separar decisões no qual você tomou emocionalmente, no qual você já programou e no qual você tá ali fazendo porque você tá só realmente reagindo. O que eu vejo, na verdade, é quando a gente tá errando nossas perguntas, a gente tem as respostas totalmente diferentes. Então vamos lá. Se você está se perguntando, isso parece uma boa ideia agora? Já começou tudo errado, moçada. Se no domingo você vai começar a fazer o seu plano de trade, você se pergunta, será que isso é uma boa ideia eu fazer isso agora? Já começou tudo errado. Porque na verdade as perguntas mais importantes são, se eu não fizer isso, qual vai ser a consequência? Se eu não fizer o meu plano de trade, se eu não organizar o meu pensamento,
momento, qual vai ser a consequência disso? Não é pensar se isso é uma boa ideia de fazer agora, mas quais as consequências se eu não fizer? Se eu tiver que justificar essa decisão daqui a um ano, ela ainda vai parecer correta? Quais são os riscos ocultos que eu estou ignorando? Então vamos lá, estou fazendo meu plano de trade. Será que tá certo isso? Será que a decisão eu estou tomando, ou será que eu estou tomando a decisão porque de conhecimento que eu tenho lá atrás que me fez errar? Ou será que eu estou 100% focado nisso daqui? A pergunta certa, moçada, te impede de tomar decisões erradas. Então, por isso que programar no trade faz uma diferença gigantesca, muito grande. Então, os pensamentos eficazes, decisões, fazem você olhar por um macro muito maior. Será que se eu operar com 50 contratos, sendo que o meu plano me dá 50 contratos, eu não vou quebrar mais rápido se der resultado ruim? Probabilidade sim. Será que se eu operar com 10 contratos, sendo que o meu plano é o Black 10, tem 10 mil, eu vou ganhar menos, mas talvez eu viva muito mais tempo e consiga chegar no meu objetivo? Será que eu tô focado no dinheiro ou tô focado no processo? Então, na hora que você estiver montando o seu processo do seu trade, faça essa pergunta pra você. Você está focado no dinheiro ou está focado no processo? Você está focado no agora ou você está focado daqui a um ano? Como que você vai querer estar daqui a um ano? Você vai querer estar igualzinho? Então, se a gente chegar em fevereiro de 2026, você vai querer estar igualzinho? Cada escolha não é um evento isolado, moçada, mas parte de um padrão, tá? O trader que opera sem estratégia, passando apenas pro próximo trade, está fadado ao fracasso. O trader que só opera pensando ali naquele momento tá errado. Grandes tomadores de decisões enxergam o tabuleiro inteiro, gente, inteiro. E o tabuleiro inteiro é enxergar a sua vida, o seu momento, o seu plano e onde você quer chegar. Não apenas a próxima jogada, não apenas o próximo lance. Pô, o que é isso? Você não tá assistindo futebol, é a sua vida, é o seu tempo, é o seu trade. Então emoções são péssimas conselheiras. Então não é você fazer o seu processo de trade na hora que você estiver operando, porque aí a sua emoção já tá dentro de você. Você já tá ali, ó, todo bagunçado. É fazer antes, é fazer livre, é fazer relaxado. É fazer no momento no qual você esteja simplesmente consciente do que você está desenhando. O medo faz a gente perder oportunidades e faz também a gente criar oportunidades na hora que elas não existem. A euforia cega a gente para os riscos, mostrado. A euforia faz com que a gente veja a coisa que ela realmente não é. A frustração te leva a ter decisões impulsivas. Por que eu vou criar um sistema que eu vou ter que pensar na hora que eu tiver com todas essas emoções? Eu vou ter que ter um sistema que eu consiga me defender de mim mesma e eu consiga fazer o processo ser o mais leve possível. Filtrar as emoções antes realmente de eu agir. É difícil pra caramba, mas é. Mas qual que é o seu difícil? Você ficar quebrando conta, ou ficar ganhando pouco, ou ficar à mercê disso pra sempre? Eu prefiro o meu difícil ser eu conseguir controlar eu mesma. Se uma decisão parece urgente, ela precisa de pausa, moçada. Pô, eu preciso urgentemente calma. Se você está com raiva, empolgado, o melhor momento para decidir é depois que isso passar. Quantas vezes a gente com raiva do mercado, a gente não foi continuou operando, mas com raiva foi lá, aumentou o contrato, se quebrou conta. Se parece bom demais pra ser verdade, provavelmente é. Então, cara, calma, vai de boa. Você tem aquele guru de trade que nunca perde, que nunca fala sobre a parte mental, que o cara realmente... Será mesmo? Será mesmo? Será que é tudo isso mesmo? Vocês sabem que não. A decisão eficaz precisa de sistema, não de instinto, moçada. A decisão do trade, ela precisa de um sistema, ela não precisa do seu instinto. Ah, mas eu tô sentindo. Caramba, agora virou mãe de Ná pra sentir no trade? Você é o quê? Você é um trader, cara. Você não é um pai de santo pra você ficar sentindo que tem que fazer uma operação. Não, eu senti que eu tinha que entrar com mais contrato. Pô, sério mesmo? A maioria das pessoas confia apenas na intuição. Sério mesmo? Que a gente vai confiar em intuição no trade? Daí você tem 3 anos de trade, 4 anos, 2 anos, 1 ano, você vai confiar em intuição? Que loucura é essa, cara? Que raios é isso? Não, aqui ó, é pra eu clicar agora. Ai, vou clicar, porque estão me dizendo aqui, ó, pronto, agora o Espírito Santo baixou na pessoa e tá fazendo. É por isso que você se perde no meio do caminho. Os melhores criam um sistema para tomar decisões consistentes, simples assim, sem emoção, sem intuição, sem Pai de Santo, sem Espírito Santo, sem nada. É você que vai lá e vai operar com o seu sistema, moçada. Simples assim. O investidor bem-sucedido segue um método, não uma sensação. Não é uma sensação, moçada. Não é um negócio que você fala, ó, eu senti que agora vai, hein? O empresário toma decisões baseadas em dados, não em achismo. Quantas pessoas me perguntam, Mi, qual que é a diferença da mídia para outras mesas? É porque eu tenho dados. Dados e muitos dados. Porque um empresário toma decisão em cima de dados. Um trader opera com regras claras, não com calor no momento. Essa é a diferença. Gigantesca.
gigantesca. Pensamento que eficaz não depende de um talento, mas depende de processos. Eu repito de novo, por que a gente fez um plano que tinha processos complexos e os traders conseguiram ganhar mais dinheiro do que qualquer outro plano da mid? Porque tinha processos. E na hora que a gente tem processo, moçada, não tem nada que te faça ir mais pra frente do que processos. É o seu processo no seu casamento, é o seu processo na sua vida financeira, é o seu processo no trade, é o seu processo no treino, é o seu processo na sua alimentação, é o processo pra tudo. Ah, mas é um saco o processo, é um saco. Não tem nenhuma dúvida que é um saco, porque é um porre eu acordar e ter que fazer todo o meu processo. Eu acordo, faço minha meditação. É um processo chato, mas que eu não vivo sem, porque foi aquilo que me levou pra um outro patamar. Foi isso que me levou pra um outro patamar financeiro, consciente e realmente que me fez conseguir chegar mais perto de onde eu quero. Então, pro trader, vamos lá, anotar. Desculpa a brincadeira aí do Pai de Santo, do Espírito Santo e tudo mais da Mãe de Ná, tá, moçada? Mas o trader não decide por impulso. Então, o trader que decide por impulso, ele perde dinheiro, isso é fato. Quem não tem processo na decisão, vira escravo da sorte. Essa é uma frase que eu achei incrível, que resume boa parte dos traders. O trader que não tem processo vira escravo da sorte. Quantas vezes eu não li? Nossa, faltou aqui, ó, por 10 pontos me tirou e subiu tudo. Que falta de sorte. Eu falei, realmente. Sorte é fogo. Gestão de risco não é opcional, é uma ferramenta que é necessária para o trader. A melhor decisão não é aquela que parece mais fácil agora, moçada, mas é aquela que constrói um melhor futuro. É isso, moçada. Ninguém nasceu tomando decisões perfeitas, isso é fato. Se você tem um pensamento eficaz, é um músculo. Você ter esse pensamento realmente é um músculo. É você treinar, treinar, treinar. Quanto mais você pratica, mais forte ele fica. Você pensar eficazmente. Mas isso existe? Sim, eu vou ser eficaz no que eu vou pensar. Sabe por quê? Porque isso define a minha vida. Então, se você quer ter sucesso como trader, como empresário, como investidor, então pare de agir com a maioria. Comece a pensar antes de decidir. Crie processos. Faça perguntas certas, de uma vez por todas, e deixe levar por impulso do momento. Não é sobre o que você sabe, mas sobre o que você faz como o que você sabe. Isso foi a primeira frase que eu falei no começo. Não é sobre o que você sabe, mas é o que você faz com o que você sabe. E os que vencem são simplesmente aqueles que decidem melhor, de forma consciente, eficaz e estratégica. Isso daqui eu queria passar pra vocês, moçada. Queria passar pra vocês sobre isso. Vou deixar umas perguntas pra quem participou da live. Essa live tá gravada, vai entrar no feed. Quem quiser receber as perguntas que eu organizei aqui dentro do meu mapa mental do livro, manda lá a mensagem, escreve na live, e aí eu vou mandar pra vocês essas perguntas. Eu acho que pra gente faz uma diferença gigantesca a gente conseguir fazer os pilares do pensamento, proteger dos erros previsíveis, gerenciar suas fraquezas, tomar decisões como grandes pensadores, criar um pensamento estratégia adaptável. E a mensagem final que eu deixo pra vocês é que se você prosperar no trader, se você quer prosperar no trader, nos negócios, em qualquer área da sua vida, precisa aprender de uma vez por todas a pensar melhor. Mas como que eu penso melhor? Treinando. É igual como que eu faço músculo? Treinando. Afinal de contas, moçada, o dinheiro perdido ele pode ser recuperado. Oportunidades podem voltar, mas o tempo e a energia engajada com decisões erradas nunca mais volta. O jogo do sucesso não é sobre acertar, moçada, é sobre construir um processo onde os seus erros sejam pequenos e suas decisões certas se multipliquem. No fim, ter pensamento eficaz, moçada, não faz parte de um luxo. É a única vantagem real que mantém vivo e competitivo ao longo do prazo. Quem pensa, decide bem. Quem decide bem, vence. Beleza? Essa live está gravada, 1 hora de live. Se você quiser receber essas perguntas, na hora que eu postar essa live, escreve lá qualquer coisa, fala eu quero, livro, respostas, pensamento eficaz, eu vou melhorar. Comenta na live que o meu time vai mandar para vocês as perguntas para que a gente melhore, que você consiga fazer o seu sistema de pensamento melhorar. Beleza? Muito obrigado pelo tempo de vocês. Obrigada a todos que participaram. Assim, fechamos esse foi o livro. Domingo que vem tem mais, sempre. Todos os domingos, 11 da manhã, falando sempre de um livro. Gratidão a todos que estiveram aqui, muito obrigada. E não esqueça, moçada, a nossa campanha para quem quer adicionar mais um plano, tá? O nosso suporte está disponível, entra lá que foi massa. Bom domingo a todos, moçada. Nosso suporte está disponível. Posta para quem quiser responder as perguntas, receber as perguntas, posta lá no feed, tá bom? Porque o meu time vai poder te mandar mensagem. Beijo grande, valeu, valeu. Tchau, tchau. Bom domingo, gente. Bora.